Você imagina quando nós começarmos a falar disso que está assustando muita gente, o chamado inteligência artificial, deep learning, né, que é as máquinas aprenderem conosco, mesmo sem nós ensinarmos, e o machine learning, que é nós ensinarmos as máquinas, né? Eu li que a IBM fez uma experiência recentemente de inteligência artificial, que ela colocou uma máquina conversando com a outra, um computador conversando com a outra, e teve um determinado momento que os cientistas se assustaram e tiveram que fazer um shutdown, desligaram o computador na marra, quase que numa marretada, tiraram da energia elétrica, porque os computadores, num determinado momento, começaram a conversar entre si numa língua que os seres humanos não entendiam. E aí eles ficaram com medo do que os computadores estavam conversando e desligaram aquilo, porque estava saindo do controle a experiência, né? Então, eu sinceramente não creio que é possível que a inteligência artificial seja incorporada hoje na educação, até porque a inteligência artificial, como ela é concebida para ser inteligência artificial, ainda não está plenamente desenvolvida. O que nós temos hoje já melhor desenvolvido é o chamado machine learning, ou seja, os mecanismos de busca, eles aprendem conosco, né? O LinkedIn aprende conosco, o Facebook aprende conosco, o Google aprende conosco, o Yahoo aprende conosco. Cada vez que a gente entra ali, navega, pergunta, eles estão captando dados ao nosso respeito e aprendem conosco. Se você observar, por exemplo, o Google Tradutor e compara o uso do Google Tradutor há 3 anos atrás com hoje, ele desenvolveu-se muitíssimo. Agora, quando você entra no laboratório que cria e que mantém o Google Tradutor, está claro que ele aprende conosco. Cada vez que nós corrigimos uma tradução que a gente pediu para ele, ele aprende conosco e não volta a errar. Então, isso é o chamado machine learning. Então, eu tenho dito nas minhas palestras que os professores terão que aprender a trabalhar de uma forma a ter uma complementaridade com as máquinas. E isso significa que eu, como professor, vou ter que saber ensinar máquinas, para que as máquinas possam trabalhar comigo. E aí é uma coisa que pode ser assustadora, né? Porque você vê, por exemplo, a Amazon tem esse assistente pessoal em milhões de lares americanos, ainda não permitiram a comercialização no Brasil, mas em milhões de lares americanos, que se chama Alexa. A Alexa hoje já ocupa infinitos, né? Porque às vezes é mais de um Alexa por casa. E a Alexa, você já deve ter visto, você entra na casa e você dialoga com ela, né? Uma caixa, ela está conectada com a internet, a Amazon está captando todos os dados da casa, todos os dados ao seu respeito, todos os seus hábitos de consumo, todos os seus horários de vida, como que você se relaciona com as outras pessoas, né? Então a Alexa pergunta, olha, hoje você tem que encontrar o seu amigo tal horário que você tinha feito uma agenda, posso confirmar? Aí você fala, não, hoje eu estou cansado. Ela pergunta para você, mas o que eu devo dizer para o seu amigo? Diga a ele que eu estou ocupado. Então você está ensinando a Alexa a mentir, né? E ela está aprendendo com você quando você mente e quando você não mente. Esse machine learning, né? E hoje você entra na página da Amazon, existe lá um portal de inovação aberta que está dizendo assim, portal para que sejam desenvolvidas soluções para que a Alexa seja usada na educação superior ou na educação básica. Então, é muito provável que brevemente nós teremos um professor em uma sala de aula tendo um assistente pessoal conectado à internet para te ajudar a ministrar a aula ou para te ajudar a responder as questões, né? E eu vou ter que ensinar esse assistente para ele ser mais útil para mim. Então eu, professor, vou ser um professor também de máquinas para o machine learning. Eu acredito que entre machine learning, deep learning e inteligência artificial, o que nós temos aí de mais próximo para os próximos 3 a 5 anos é o machine learning.
Por outro lado, nós temos aí esse fenômeno da realidade aumentada e da realidade virtual, né? Esse sim, eu estive agora com o CEO de uma grande empresa de telefonia que criou uma unidade exclusivamente para o digital, e eles estão investindo muitos recursos nessa questão da realidade aumentada, porque essas empresas vivem de vender a conexão, né? E a conexão passa a ser cada vez mais intensamente utilizada a partir dos dados que por ela correm. Então eu li algo recentemente dizendo que 15% da conexão do mundo hoje é ocupada pelo Netflix, né? Ou seja, as pessoas estão criando conteúdo interessante e as pessoas estão acessando conteúdo interessante, e no meio disso tem gente ganhando dinheiro por fazer a conexão. A realidade ampliada, a realidade aumentada, a realidade virtual ocupa também um espaço de banda muito grande. Por isso que essas empresas estão investindo nisso. E aí nas escolas, tanto de ensino superior, instituições de ensino superior, como na educação básica, o potencial da realidade aumentada e da realidade virtual eu diria, infinito. Porque aí sim, esse aluno que tem dificuldade, por exemplo, eu vou explicar para ele o que é uma mitocôndria dentro de uma célula. No meu tempo, eu lia um livro, o professor me explicava, desenhava como funcionava uma mitocôndria, eu entendia aquela troca, e aí eu fazia uma prova com base naquele desenho, né? Hoje não, com a realidade aumentada, o aluno pode colocar um device e vai ver uma mitocôndria, ou a simulação de uma mitocôndria, funcionando na prática, e vai falar, ah, é isso. E ele vai entender. Eu passei por uma experiência recente com a minha filha, menos de 10 anos de idade, e ela chegou para mim e me disse, pai, o que é um dinossauro? Eu me senti muito importante, eu falei, nossa, vou poder explicar para minha filha. Quando eu falei assim, minha filha, um dinossauro ela falou, só um instantinho, deixa eu olhar no YouTube primeiro. Ela foi no YouTube, assistiu um mini documentário sobre o que é o dinossauro, falou para mim, ah, entendi o que é um dinossauro, pai. O máximo que eu podia fazer era acrescentar uma ou outra informação que o vídeo não tinha abordado. Então, o vídeo, é claro, não é realidade aumentada, não é a realidade virtual, mas é um tipo de narrativa que a juventude, a criançada de hoje, os adolescentes, pegam com muito mais facilidade. Basta ver esse fenômeno recente dos chamados YouTuber. Quem imaginou há 5 anos atrás que existiria uma profissão, e que pode ser altamente rentável, chamada YouTuber? E quando você olha dentre os YouTubers, muitos YouTubers estão ganhando dinheiro ensinando coisas. Ensinando matemática, ensinando história, ensinando geografia, ensinando química, ensinando física. São professores e YouTubers que estão ganhando bem e virando estrelas da educação, completamente fora da escola. Então são fenômenos aí que está interessante poder acompanhar.